Boa tarde, quinto ano, como vocês estão? Vamos para mais uma atividade? Agora nós vamos trabalhar o livro Ler e Escrever, volume 2, a página 135, leitura de crônica. Mas para que a gente possa realizar essa atividade, primeiro a gente vai ter que saber o que é uma crônica e ter o exemplo de uma, fazer a leitura de uma crônica, tá certo? Eu vou apresentar para vocês. Crônica, olha só, a Carolina Marcelo escreveu. É um gênero literário bastante diverso e estudado no Brasil. A crônica é um tipo de texto habitualmente breve, que utiliza linguagem simples e acessível. Seus temas costumam estar relacionados com o cotidiano, espelhando o contexto sociocultural e político da produção. As crônicas também podem assumir várias funções diferentes. Por exemplo, elas podem ser descritivas, humorísticas, jornalísticas, líricas ou históricas. Então, uma crônica é um texto pequeno, breve, e elas costumam relatar acontecimentos do cotidiano, ou seja, do dia a dia, fatos que acontecem no nosso dia a dia, fatos comuns a todas as pessoas, tá certo? E ela também pode ser, ser uma crônica descritiva, descrição de algo, ser uma crônica humorística, né? Tratar de humor, jornalística, ou seja, dando informações, e líricas ou histórica. Histórica quer dizer de um fato passado, né? Do nosso passado. Abaixo a professora vai postar um vídeo de um professor em que ele explica numa linguagem bem fácil, bem resumidamente, o que é uma crônica. Vocês vão assistir com bastante atenção para que tenham uma melhor compreensão do tema, tá certo? A crônica que a professora vai ler para vocês chama Furto de Flor, de Carlos Drummond de Andrade. Drummond foi um grande poeta e cronista brasileiro, um dos maiores autores da nossa literatura. Vocês irão ler bastante coisa escrita por ele durante a vida escolar e a vida pessoal também, porque ele tem coisas maravilhosas que vale muito a pena ler, tá bom? Vou fazer a leitura, vocês acompanhem. Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo o autor do furto, eu assumira a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a vi morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei-a docemente e fui depositá-la no jardim onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia a sua, vir jogar lixo de sua casa nesse jardim? Muito legal, né? Então ele roubou uma flor de jardim, colocou no vaso, ela começou a murchar, ele colocou na água, né? Começou a murchar, colocou no vaso, ela morreu e ele quis que ela morresse feliz no jardim de onde ele a retirou. Quando ele foi recolocá-la, né, no seu lugar de origem, o porteiro, sem saber de nada do acontecido, né, porque quando ele tirou a flor de lá, ele estava cochilando, ele repreende e fala: ai, tá doido? Pegando o lixo da sua casa e jogar aqui no jardim? Mal sabia ele que se tratava de uma flor que foi dali retirada, né?
Muito legal. Isso então é uma crônica, ó. Ela falou de um episódio que aconteceu na vida de uma pessoa, né? Não sabemos se é homem, se é mulher, mas é contado, né? Um episódio que aconteceu num dia na vida dele, que ele achou importante, que ele aprendeu a lição, né? Provavelmente de não retirar flores, que despertou sentimentos nele e que no final teve até um certinho humor, né? Do porteiro ao repreendê-lo, falando que a flor era lixo e que não era dali. Então, vocês viram que a crônica, ela pode ter vários aspectos. E esse é um deles, tá? Aqui, ó, abaixo, nós temos um pouquinho, bem pouquinho mesmo, perto de tanto que representa o Carlos Drummond de Andrade, da história dele, né? Ó, ele é um dos nomes mais célebres da literatura nacional, ou seja, mais importante. Carlos Drummond de Andrade, ele nasceu em 1902 e morreu em 1987. É lembrado principalmente pela sua poesia atemporal, a professora falou, né? Um grande poeta. Contudo, o autor também escreveu grandes textos em prosa, como esse que nós citamos acima, ó, que é a flor, né? Da flor. A famosa crônica foi publicada na obra Contos Plausíveis. Então, essa crônica que a gente leu, ó, ela está tirada desse livro, ó, Contos Plausíveis, que foi escrito em 1985. E parte de uma ação simples, o episódio cotidiano que acaba suscitando reflexões e sentimentos profundos, que a professora explicou. Uma coisa do dia a dia que ele acabou por pensar, né, refletir e despertou sentimentos nele a respeito do ato que ele cometeu. Num gesto espontâneo, o homem colhe, aqui já fala, ó, o homem, então a gente já sabe, né? Uma flor no jardim. Nos dias seguintes, ele acompanha seu processo de decomposição, ou seja, decompor, desmanchar, né? Sendo levado a pensar sobre a passagem do tempo, a fragilidade e a efemeridade da vida. Muito legal, né? Drummond é um grande autor, um grande escritor. Depois de ler essas informações sobre o que é crônica, ler a crônica e sobre o autor, a gente consegue responder a atividade 1. Em trios, não dá, né, gente? Então, como vocês não iam ter dificuldade para selecionar crônicas e tudo, e não tem como apresentar, a professora já fez a leitura para vocês. Então, vocês vão ler lá aquela crônica, o Furto da Flor, novamente, se precisar, e vão responder essas perguntinhas aí, ó. Quem é o autor da crônica? A professora falou várias vezes, lemos até sobre ele, né? Carlos Drummond de Andrade. Qual o livro de onde foi retirada a crônica? Nós vimos também. Ele foi retirado ó, o livro, gente, nós lemos lá, ó, Contos Plausíveis. Nossa, que tamanho que ficou, hein? Contos Plausíveis, né? Então, Contos Plausíveis. Esse é o nome do livro de onde foi tirado aquele texto. A próxima pergunta, ó. Qual é a temática abordada? Nós vimos lá também, né? Ele fala sobre a retirada de uma flor, né? E o processo de decomposição dessa flor e o que esse processo desperta nele, que são sentimentos, né? E uma reflexão sobre a vida. O texto apresenta a descrição do local e dos personagens? Não. A personagem aí é a flor, né, gente? E o local é o jardim de um edifício, ou seja, o jardim de um prédio, de onde ele retirou, e também fala da casa dele, né? Que é para onde ele levou a flor. Então, tem aí, ó,
o prédio de um jardim de um prédio, de um edifício, e a casa do autor. São os lugares, né? Como o texto foi iniciado? Você pode começar direto num diálogo, sem a preocupação de apresentar o personagem ou o lugar onde a história acontece? Sim. Na crônica, se a gente quiser começar o texto por um diálogo, pode muito bem, cabe esse recurso. E qual que é a linguagem utilizada pelo autor? Uma linguagem simples, né, gente? Do cotidiano, coisa que a gente fala no dia a dia, sem palavras difíceis, né? Sem formalidades. É uma coisa que dá para todo mundo ler e entender, tá bom? Aqui, ó, essa aqui de baixo não precisa vocês responderem, tá? Porque seria uma troca, comparações entre textos, porém nós só lemos um. Como vocês vão realizar essa atividade? Vocês irão, prestem atenção, copiar. Vou mostrar para vocês. Vocês irão copiar o que é crônica. Vocês irão copiar a crônica. E vocês irão copiar as informações sobre o Carlos Drummond de Andrade, aquele textinho. E depois vocês irão copiar essas perguntas aí, ó, do número 1, essa aqui, ó, após a apresentação de todos, essa aqui tem as linhas, não precisa, só as de cima. E responder no caderno de português. Todas, tá bom? Aí vocês vão mandar foto do caderno para a professora para eu validar a presença. Combinado? Por hoje vai ser só de português, tá? E tenham uma boa semana, né? Um bom começo de semana. Fiquem com Deus e até amanhã.